Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui recebendo... Cortou aí para você, Davi, ou não? A imagem? Eu estou ouvindo bem. Tá ouvindo? Não cortou. Eu estou me vendo. Okay. Pessoal, eu estou conferindo aqui porque deu uma travadinha aqui no som. Então, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aí no feriado, né? Tá todo mundo em casa, curtindo a família. E nós vamos receber aqui para a nossa palestra de hoje, no Grupo Espírita Inácio Ferreira, o nosso irmão Davi Wiesenberg, né? Que escreveu um livro sobre Kaibar Schutter, um importante expoente da doutrina espírita, um espírito que tem até hoje muitas atribuições no plano espiritual, muitas responsabilidades. E por isso é tão importante nós conhecermos a história desse amigo de luz que está aí até hoje trabalhando por nós, né? Davi, boa noite, seja bem-vindo, viu? Boa noite, Isabela. Boa noite, amigos. É uma alegria poder estar aqui, estar em Araraquara, estar aí com o grupo Inácio Ferreira para podermos falar sobre Kaibar Schutter. Pessoal, eu vou ler então uma mensagem, como de costume, para nós irmos serenando os nossos corações, acalmando a nossa mente, para irmos nos preparando para a palestra de hoje, para os ensinamentos que o Davi tão gentilmente veio nos trazer. A mensagem que eu vou ler hoje é uma mensagem do livro Fonte Viva, do Chico, do Emmanuel, a mensagem de número 69. Firmeza e constância. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os seus discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, esclareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças. Abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida. Onde estivermos é o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Então, olha que interessante, né? Essa mensagem de hoje, ela tem tudo a ver com o Kaibar, né? Com essa ideia daqueles que procuraram servir e continuar o seu serviço no bem, né? Então, vamos pedir à espiritualidade amiga, que já se encontra presente, nos amparando, nos incluindo,
Que os amigos espirituais ajudem você aí, Davi, para uma palestra edificante, instrutiva para todos nós, tá bom? Uma Muito boa obrigado. palestra, uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Agora nós vamos então começar a falar sobre Caibar Schutel. Eu vi uma observação nas redes sociais falando sobre o som baixo. Eu espero que possam dar um retorno para ver se dá para me ouvir bem. Nós trouxemos algumas imagens e vamos então, com muita alegria, com muita gratidão, falar sobre o nosso querido, imortal Caibar Schutel. Eu tenho várias informações, algumas informações novas, outras a gente reescreveu, por quê? Existem já algumas biografias relacionadas a Caibar Schutel, né? Desde 1952, porque ele faleceu em 1938, desde 1952, já tem biografias sobre Caibar Schutel. Eu diria que a mais completa é O Bandeirante do Espiritismo, que foi publicado em 1988, pelo nosso amigo Eduardo Carvalho Monteiro, em parceria com Wilson Garcia. Mas também tem o livro do senhor Sérgio Lourenço, que também obtivemos algumas informações por ali, e o livro do senhor Aziz Curi. Existem outras biografias também. Então, como estava morando aqui em Matão, fazendo jornalismo, eu decidi, no meu TCC, fazer um livro-reportagem relacionado à vida de Caibar Schutel. Então, se vocês puderem observar, na edição de 2009, foi a edição que nós apresentamos na universidade, aqui de Araraquara mesmo, na Uniara, no curso de jornalismo, e, finalmente, em 2018, a editora, o Instituto de Divulgação Espírita de Araras, o ID de Araras, desejou também contar a história de Caibar Schutel e utilizar o meu material, que já estava mais ampliado, então fizemos uma obra que foi publicada pelo ID durante o encontro anual Caibar Schutel, que se realizou em 2018, quando Caibar Schutel completaria 150 anos. Naquele mesmo ano, em 2018, também foi lançado um livro, O Som da Nova Era, do nosso amigo Cássio Carrara, que escreveu, além de falar sobre Caibar Schutel, contou história pós-Caibar Schutel, né? Quem foram os continuadores da editora, do Clarim, do que Caibar havia iniciado e que existe até hoje, fica a nossa recomendação. Eu gostaria também de dizer que esse livro, quando estava fazendo a universidade, as pessoas na cidade de Araraquara conheciam o hospital, né, a Casa Caibar Schutel, que é o hospital psiquiátrico, e também, na época, existia um bar que chamava Caibar, sem o R no meio. Era um bar, e até tem um desenho, seria uma menção a Caibar. É muito curioso, mas assim, ninguém conhecia a vida de Caibar, o que ele tinha feito, quando ele tinha nascido, por que Caibar, e nós vamos começar falando sobre quem convivia com Caibar Schutel, o seu José da Cunha, mais conhecido como seu Zeca da Cunha. Só para a gente ter uma ideia, né, do perfil de Caibar, o seu Zeca da Cunha, ele, num depoimento sobre Caibar, ele diz o seguinte, que Caibar era honesto, trabalhador, mas era alegre, gostava de contar suas piadas, ria com vontade, era alegre, muito amigo das crianças e dos pobres, de maneira que eu acho que a fotografia não diz o que ele era na intimidade, porque as poucas fotografias que temos de Caibar, ele está sempre essa figura assim séria, sisuda, né? E como ele enfrentou muitos desafios, muitas dificuldades, as pessoas pensam que ele era mais aquela pessoa que estava demonstrando a coragem, a sua, enfim, se impondo, mas
os seus companheiros que conviveram com ele, o retratam como uma pessoa amorosa, muito honesta, fiel aos seus amigos, um trabalhador de extrema qualidade e, acima de tudo, um líder que realmente atraiu muitas pessoas. Se existe até hoje essa obra, é porque certamente Caibar Schutel, com o seu espírito de liderança, conseguiu convencer muita gente. Uma das coisas interessantes que eu trouxe no meu livro, que não tem nas outras biografias, é o significado do nome Caibar. Não é bem o significado, mas de onde veio esse nome? Porque não é um nome brasileiro, né? Nós vamos encontrar esse nome na literatura escocesa. Um escritor, James Macpherson, lá do século XVIII, ele escreveu uma obra que chama-se Os Poemas de Ossian. E esse livro, ele foi um livro bastante importante, porque ele foi um dos livros que deu início ao romantismo na Europa, que foi um estilo literário do qual James Macpherson foi um dos iniciadores, foi, vamos dizer, um dos precursores. E nesse romance existe o personagem Caibar, como vocês podem ver destacado ali em vermelho, né, com fundo amarelo, nome Caibar, e lá em cima o nome Dartula. Por que destaquei esse nome? Pesquisando sobre a família de Caibar Schutel, eu encontrei uma irmã, que também não existe nas outras biografias, uma irmã de Caibar Schutel, a primeira irmã, né, foi primeiro filho da família de Rita Carolina e de Antero Schutel. Ela se chamava Dartula. Portanto, Dartula e Caibar são do mesmo livro, um livro que influenciou muito a Europa, também veio para o Brasil, influenciou muitos autores brasileiros, como José de Alencar, outros importantes autores que receberam a influência do romantismo. Então, daí que eu concluí que o nome Caibar veio desse livro de James Macpherson. Tem também um detalhe para a gente contar a respeito do nome do meio de Caibar, né? Caibar de Souza Schutel. Por que Souza? O seu avô consanguíneo era o major Francisco Machado de Souza, um português. Esse foi o avô consanguíneo de Caibar, casado com Dona Maria da Glória, que teve, logicamente, o pai de Caibar, que chamava-se Antero Schutel, e esse escrito que a gente pode ver na tela é o registro de nascimento de Antero Schutel, de 1837, que a gente encontrou lá na Igreja Matriz de Nossa Senhora do Desterro, lá em Santa Catarina. Desterro, hoje, quem falar em Desterro lá em Santa Catarina, poucos irão saber onde fica Desterro. Mas só para esclarecer, Desterro, até o Brasil se tornar república, mudou de nome para Florianópolis. Ali que o avô de criação de Caibar, o senhor Dr. Henrique Schutel, que iniciou, veio para o Brasil, né, da Suíça, foi um colonizador das terras ali em Santa Catarina, e quando ele se enviuvou, ele casou-se com a Dona Maria da Glória, que é a avó consanguínea de Schutel, mãe de Antero. Portanto, quando eles juntaram as famílias, Antero, pai de Caibar, assumiu o sobrenome Schutel, por isso que o Caibar possui esse sobrenome Schutel, que vem, como eu estava falando, do Dr. Henrique Schutel, uma pessoa bastante influente, foi o colonizador de Desterro, como falei, foi o segundo marido da Dona Maria da Glória de Souza, foi cônsul da Suíça, tinha muitas condecorações, e uma pessoa realmente bastante influente, que mais tarde vai para o Rio de Janeiro, a gente vai falar um pouquinho adiante sobre a figura do avô de Caibar, o Dr. Henrique Schutel. Só para a gente conhecer um pouco a família de Caibar, como eu estava dizendo, o senhor Antero de Souza Schutel,
e Rita Carolina Schutel tiveram, no total, 5 filhos. Vieram primeiro 3 meninas, como eu disse, a Dartula, que faleceu, viveu um pouco mais de 1 ano e meio, a Maria e a Adalgisa. Depois dessas 3 meninas, que morreram ainda bebês, veio Caibar Schutel, e depois um outro irmãozinho, o Antero, que também não viveu muito tempo. Então, Caibar Schutel nasceu em 1868, no Rio de Janeiro, a capital do Brasil, e viveu com seus pais pela sua infância, mas foi por pouco tempo. Eu queria aqui destacar o ano de 1876, quando o pai de Caibar Schutel, o senhor Antero Schutel, ele era um agente de leilões. Antero Schutel, ele vendia terrenos, vendia propriedades, vendia móveis, objetos. Havia muitas idas e vindas da Europa, Brasil, muitas mudanças. E Antero Schutel se desenvolveu nessa área com bastante sucesso. Só que o pai de Caibar, ele começou a desviar um pouquinho o caminho, né? Ele frequentava o Cassino Fluminense, e ele se enveredou para um outro caminho, a ponto de encontrarmos nas nossas pesquisas uma suspensão. Ele teve algumas suspensões do serviço, às vezes por não arcar com compromissos, aí começou a ter problemas, dificuldades financeiras, começou a ter dificuldades também com a sua saúde, e aí nós vamos chegando em 1877, o menino Caibar Schutel, com 8 anos de idade, no mês de abril de 1877, o pai de Caibar, com problemas de saúde, se afasta, ele obtém um afastamento, uma licença de 6 meses para cuidar da saúde, só que logo em seguida ele faleceu, né, de congestão do fígado. Nós supomos que sejam problemas, né, com bebidas e tudo mais. Então foi em abril de 1877, nessa fase a mãe de Caibar estava grávida. Em setembro ela teve a criança, mas desencarnou também por febre puerperal, que acometia muitas mamães, né, que tinham suas crianças e tinham problemas com febre puerperal, e ela faleceu. Portanto, Caibar Schutel ficou sozinho, ficou órfão quando estava completando 9 anos de idade. Então, uma frase que Caibar sempre comentou e que existe numa das suas biografias é uma mensagem de sua mãe em que ela recomendava a ele, né? Filho, quero que você seja assim toda a sua vida, sempre bem alinhado, sem nunca dormir antes de limpar os sapatos para o dia seguinte. Então, a gente vê nas fotos, nas poucas fotos que existem, né, aquela figura séria, porém sempre muito alinhada, de terno, de paletó, de branco, e sempre muito alinhado. E a gente sempre lembra que Caibar Schutel, que foi uma pessoa extremamente humilde, né, a gente vê que, apesar de ter essa humildade, ele não ficava maltrapilho, né, para a gente não confundir a questão de ser humilde e não ser, não cuidar da higiene, de se poder estar bem apresentável, né? Essa é a mensagem que a sua mãe deixou e que Caibar sempre expressou um cuidado muito especial com a aparência. No ano seguinte, em 1878, Caibar estava com 9 anos de idade. Portanto, só resumindo, no ano anterior ele tinha acabado de perder o seu pai, Antero de Souza Schutel, a sua mãe no mês de setembro, Rita Carolina Tavares, e ele, como não tinha mais os pais, ele foi morar com o avô, Henrique Schutel, que havia mudado para o Rio de Janeiro, né? Como eu disse, ele estava em Santa Catarina, em Florianópolis, e ele veio morar no Rio de Janeiro para trabalhar de médico, e no ano de 1878 ele toma os cuidados do pequeno Caibar Schutel. Só que no ano seguinte, a sua esposa, Maria da Glória, a avó consanguínea de Caibar Schutel, também desencarna. Portanto, fica o avô
e o pequeno Caibar seguindo na caminhada com as suas perdas, e, enfim, a vida continuou, e Caibar, o pequeno Caibar, ele é matriculado no colégio Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Foi o primeiro colégio, um colégio de qualidade até hoje, né? Foi o primeiro, e era um colégio bastante rigoroso, com vários exames, uma formação realmente de primeira, né? No Brasil, foi o primeiro colégio, e Dom Pedro II dava uma atenção muito especial para o ensino, e era um dos lugares prediletos de Dom Pedro II, tanto que ele acompanhava os exames, ia nos eventos, nas missas que se realizavam lá no Colégio Dom Pedro II. Certamente ele deve ter cruzado com o pequeno Caibar Schutter. Dom Pedro dizia: eu só governo duas coisas no Brasil, a minha casa e o Colégio Dom Pedro II. Isso é uma brincadeira, lógico, né, porque ele era o imperador do Brasil, mas vamos dizer que ele assinalava a sua preferência, tamanha atenção e o carinho que ele tinha com relação à educação. Só que Caibar Schutter, uma inteligência realmente fora do seu tempo, não se adaptou muito com o colégio. Então, logo ele queria trabalhar, queria sair da escola, e ele conseguiu um trabalho na rua 1º de Março, lá no centro do Rio de Janeiro, e foi identificado como a farmácia Drogaria Granado. Granado, sobrenome de um português, né, o seu José Antônio Cochito Granado, que veio para o Brasil e já com uma expertise de produzir medicamentos, e fez uma perfeita adaptação com a vegetação, com a flora, a fauna, os vegetais brasileiros, né, para fazer medicina, medicamentos relacionados à saúde do brasileiro. Foi muito bem adaptado. E Caibar Schutter, ele se tornou um aprendiz de farmácia. Então, ali que ele começou a sua profissão de farmacêutico. Com 12, 13 anos de idade, Caibar Schutter já estava trabalhando nessa área. Daí, em 1885, poucos anos depois, o seu avô, Dr. Henrique Schutter, aí nós vemos a notícia do desencarne, né, da morte de Henrique Schutter aos 80 anos, em outubro de 1885. Nesse ano, Caibar Schutter já estava com os seus 17 para 18 anos, e ele não tinha muito mais o que fazer no Rio de Janeiro. Ele desejou sair do Rio de Janeiro e veio para o estado de São Paulo. Não temos exatamente o percurso, quando que ele saiu do Rio de Janeiro e para onde ele foi exatamente, mas sabe-se pelas biografias que ele veio para São Paulo e que ele foi trabalhar na primeira farmácia em Piracicaba. E ali também ele teve, inclusive, primeiro contato com o espírita, né, o dono da farmácia, o senhor Castro Neves, que era espírita, mas não foi aí que Caibar Schutter se convenceu do espiritismo. Trabalhou na farmácia em Piracicaba, foi desenvolvendo os seus saberes na área da saúde, da farmácia, e nós vamos encontrar Caibar Schutter em 1891, segundo as nossas pesquisas, lá na cidade, na Vila da Boa Vista das Pedras, que hoje se chama Itápolis. Caibar Schutter trabalhou ali na prefeitura da cidade. O que nós estamos destacando aí é uma carta que ele estava escrevendo, a mando do prefeito, para o doutor Américo Brasiliense de Almeida, né? Então, ele tem a assinatura dele. Então, ali ele trabalhou na prefeitura, certamente já começando a conhecer como era a parte administrativa, como funcionava as prefeituras, mas também fundou uma farmácia ali naquela cidade. Nós encontramos uma foto onde está em destaque em vermelho. Essa farmácia existe ainda, essa é uma grande praça lá no centro de Itápolis, que ela existe ainda até hoje. Já tivemos a oportunidade de ir lá na praça, farmácia São Lucas já mudou a fachada, mas ali ainda é uma farmácia no centro de Itápolis. Ok, de 1991, vamos para 1892, onde nós vamos encontrar Caibar Schutter
lá em Araraquara. Coloquei uma foto antiga que conseguimos lá na Casa da Cultura. Essa foto é a foto de Araraquara, tirada lá da estação de trem, visando a cidade, né? Então, é para ver como era a cidade de Araraquara quando Caibar Schutel chegou. Ele foi trabalhar na farmácia do senhor João Batista Raia, que é um parente da família que hoje administra essa rede de farmácias, a Drogaria Raia, a Droga Raia, né? Essa farmácia, no centro de Araraquara, ficava ali na Avenida São Paulo. Eu busquei no Google Maps e consegui essa imagem mais recente desse endereço, né? De onde que era essa esquina onde tinha a farmácia do senhor João Batista Raia. Então, isso em 1892, conseguimos, no cartório de Araraquara, ter algumas informações sobre os endereços. Caibar teve propriedade na cidade. Então, aí já temos uma certeza de que Caibar, em 1892, estava morando em Araraquara. Em 1896, Caibar Schutel, ele se muda para Matão. Em 1895, teve a febre amarela. Mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas Caibar Schutel muda-se para Matão em 1896 e, por ser já um farmacêutico com bastante experiência, ele funda uma farmácia, a primeira farmácia da cidade, e se torna vereador. Ele se tornando vereador, porque os farmacêuticos naquela época tinham uma expressão, uma importância muito grande. Hoje já tem, hoje a gente, às vezes antes da gente ir do médico, a gente vai na farmácia, né? Não é um costume aconselhável, mas até hoje é assim. Antigamente era muito mais, porque não tinham muitos médicos, não tinha uma estrutura que temos hoje, por exemplo, não existia um SUS, por pior que possa ser, antigamente não tinha. Então, o farmacêutico era um elemento de expressão, de importância numa cidade. Então, Caibar Schutel, ele era, além de farmacêutico, entre aspas, era como um médico, era um parteiro, era veterinário, era conselheiro. Então, não foi difícil ele conseguir uma vaga como vereador da cidade. E na primeira reunião em que foram eleger um primeiro intendente, Caibar Schutel foi escolhido. E naquela época, o intendente, vamos dizer, era como um chefe dos vereadores, era a figura que hoje a gente poderia definir como prefeito. Ele é considerado como primeiro prefeito da cidade de Matão. Se a gente vai na Câmara Municipal, tem uma foto lá de Caibar Schutel sendo o primeiro prefeito da cidade. Ele teve 2 gestões, em 1899 e 1900. E voltando um pouquinho à história, como eu estava falando, que motivou certamente, provavelmente foi esse motivo que Caibar veio para Matão, é que em Araraquara teve uma epidemia muito violenta de febre amarela, que muitos araraquarenses faleceram por causa dessa doença. Até quando estávamos estudando a respeito dos padres, que Caibar Schutel era um católico fervoroso, ele tinha amizade com os padres, e essa foto que nós estamos vendo aqui à esquerda, do padre Luciano Pacheco, ele foi o padre de Araraquara que realizou a primeira missa em Matão. Então, os padres, como Matão era uma vila, era um distrito de Araraquara, os padres iam se dirigiam até a cidade de Matão para realizar as missas e fazer um pacote, né? Fazia missa, fazia batizado, fazia casamento, né? Assim, quinzenalmente os padres iam. E, por causa da febre amarela, o padre Luciano faleceu em dezembro de 1895. Logo em seguida entrou o padre Hipólito Evangelista Braga, que ficou de janeiro de 1896 até março. Ele também faleceu de febre amarela, e daí em seguida entra o padre Antônio Cesarino, que vamos falar adiante. Então, só para vocês verem como até os padres também tiveram problemas sérios por causa da epidemia. Então, faleceu muita gente. Caibar, então,
em Matão, iniciou sua vida. Agora, a gente já passando para o início do século XX, nós temos que destacar uma questão que foi crucial para Caibar Schutel se iniciar no Espiritismo. Ele tinha sonhos muito realistas, muito verdadeiros, relacionados aos seus pais. Eram sonhos de uma verdade e que ele não tinha uma explicação. Na igreja ele não tinha explicação, ele não tinha quem explicasse para ele a causa desses sonhos tão reais. Mas, na cidade de Matão, ele conheceu dois senhores que se tornaram seus amigos, o senhor Quintiliano José Alves e o seu Calixto Nunes, que eles praticavam reuniões envolvendo comunicações com os espíritos. Mas eram reuniões com comunicações frívolas, não tinham um objetivo doutrinário, não conheciam o espiritismo ainda. Mas Caibar Schutel insistiu e eles recomeçaram, porque eles já faziam antes, tinham parado, começaram a fazer as reuniões envolvendo as comunicações de espíritos, e as reuniões eram naquela toada, né? Eles vinham, pediam perdão de dívidas, falavam sobre familiares, pediam missas, e eles se cotizavam, pagavam as missas. E o tempo foi passando, as reuniões continuaram, e Caibar Schutel percebeu que existia algo diferente, algo muito verdadeiro relacionado à espiritualidade. E até que um amigo lhe entrega um exemplar da revista O Reformador, que existe até hoje, muitos conhecem, e dali Caibar Schutel teve contato com o espiritismo e encomendou certamente as obras básicas, começou a estudar com muita dedicação e teve aquele reencontro, né? A gente, quando vai conhecer o espiritismo, que a gente tem, parece que tanta coisa que já tinham falado para a gente, ou que tudo vai se conectando. Caibar Schutel passou por essa transformação e começou a entender que aqueles sonhos que ele tinha com seus pais, aquela verdade toda, certamente eram reencontros, né? Aqueles sonhos que ele tinha com sua mãe eram tão verdadeiros. Imagina a alegria, né, dele poder saber que a sua mãe poderia estar ali assistindo, né, vendo que ele continuava aquela pessoa bem apessoada, ajeitada, cuidada, né? Enfim, as reuniões se seguiram, e aqui um registro do Reformador de setembro de 1905. Por quê? Aquele grupo que se reunia oficializou a criação de um grupo em julho de 1905. Um grupo chamava-se Amantes da Pobreza. Tenho a ata aqui que a gente pode mostrar, em 1905. Essa é a ata de fundação do grupo Amantes da Pobreza. A gente sempre lembra que esse nome, antigamente, tinha um significado que hoje nem todo mundo compreende, tanto que a própria editora, o próprio Clarim mudou o nome, né? No começo do ano 2000, até teve bastante polêmica, porque tem pessoas que queriam manter o nome Amantes da Pobreza e outros queriam mudar, no fim acabou mudando para Centro Espírita O Clarim. Por quê? Você vai abrir uma conta em banco com uma editora com o nome Amantes da Pobreza, né? Quem que vai pagar a conta, né? Você vai abrir a conta de Amantes da Pobreza. Então, isso causava um certo incômodo, apesar de ser o nome original. Na época, Amantes da Pobreza tinha um significado assim. Amantes, a gente poderia entender como amigo. Amigo, não da pobreza, amigo dos pobres, né? Amigo dos pobres, se a gente fosse falar hoje, né? Então, na época, Amantes da Pobreza tinha o seu significado e, infelizmente, mudou, mas as coisas vão evoluindo, o importante é que o trabalho continua, né? E aí, eu vou voltar um pouquinho para trás, porque aqui é um destaque da Revista Reformador de setembro de 1905, assinalando a criação do grupo de Matão e dizendo que, além da criação do grupo, eles também fundaram um jornal, né? Então, o Reformador aí dando as boas-vindas. Então, Caibar Schutel já começou com tudo, já trocando ideias com o pessoal do Reformador, anunciando, né, a fundação do grupo, e também do jornal Clarim. A questão do jornal Clarim é interessante a gente destacar
que Caibar Schutel, quando começou a entender a imortalidade da alma, a reencarnação, entender as lições tão bem formuladas no Livro dos Espíritos, ele queria divulgar sobre a imortalidade da alma, mas a influência da igreja era muito poderosa. Então, era difícil conseguir que uma gráfica pudesse imprimir um jornal ou publicar uma matéria, um artigo relacionado ao espiritismo, porque haviam conexões muito fortes com a igreja que impediam que ele divulgasse. Então, ele conseguiu, numa gráfica a 400 quilômetros de Matão, lá em Taubaté, que ele conseguiu uma gráfica anarquista que aceitou imprimir o jornal Clarim, que foi quando o jornal iniciou, trazendo as verdades, a interpretação da doutrina espírita, tão bem já iniciada por Caibar Schutel, que aí começou a ter problemas com a igreja que nós vamos tratar já já. Não posso deixar de mencionar que no próprio ano de 1905, no mês de agosto, Caibar Schutel se casa com a Dona Maria Elvira da Silva Schutel, mais conhecida como Dona Mariquinhas. Eles não tiveram filhos, né? Foi a sua esposa durante toda a vida, e eles se casaram em 1905, já viviam maritalmente, e essa é a única foto que nós temos da Dona Mariquinhas. Temos pesquisado muito para ver se a gente encontrava outras imagens, mas soubemos que ela teve muitos problemas de saúde. Por exemplo, em 1917 foi diagnosticada como hanseníase, mas na verdade era lúpus, né, uma doença autoimune, naquela época com dificuldades de tratamento, e ela então foi uma grande mulher que o acompanhou, mas nos bastidores, né, acompanhando, trabalhando, atendendo aos pobres, ajudando no centro espírita, foi a grande companheira, e Caibar também cuidando dela dentro do possível, e divulgando a doutrina. Aqui a gente volta falando sobre o padre Antônio Cesarino, aquele padre de Araraquara, que era muito amigo de Caibar Schutel, e quando ele soube que Caibar Schutel se tornou espírita, ele veio para Matão para tirar satisfação. Uma coisa que existem nas biografias e que eu fui tentar comprovar, porque às vezes a gente imagina que existem alguns exageros, algumas escritas que a gente não concorda, ainda mais a gente querendo, assim, vamos dizer, trazer aquela dinâmica e a verdade jornalística, a gente acaba pesquisando um pouco mais. Então, encontramos uma notícia, essa que estamos destacando, em que comprova, né, que o padre Antônio Cesarino é realmente uma pessoa bastante destemida e tinha assim, uma fama de ser um padre muito rigoroso. E eu encontrei essa notícia que eu vou ler para vocês, é assim: em plena igreja, vigário agredido. Primeiro a revólver, depois a faca. Então a gente vê que as coisas aconteciam e até soube, o padre andava armado, né, tal, mas a gente vê que na época não era fácil, né? Nessa notícia, por exemplo, ele havia impedido uma pessoa de participar de um casamento, e aí essa pessoa ameaçou o padre com revólver, aí o padre desarmou ele, daí, quando o padre desarmou, ele sacou uma faca, aí o padre saiu correndo. Então, assim, a gente vê que tinha uma efervescência, né? Então, o padre, ele era corajoso também, e esse padre, inclusive, ele teve um episódio da cidade de Araraquara. Quem conhece, quem mora em Araraquara, conhece o caso dos irmãos Brito, né, que teve a chacina dos Britos, que o padre Antônio, que era o vigário de Araraquara nessa época, em que ele dizia que Araraquara seria amaldiçoada, que nos porões da igreja, né, isso é uma lenda, mas que é muito falado ainda até hoje em Araraquara, que um dragão iria sair de dentro da igreja quando ela estivesse pronta, né? Tanto que quem passa na frente da igreja matriz vai ver ali na fonte tem uma águia enorme, porque a águia ela poderia combater, né, a grande cobra, o dragão que iria sair de dentro da igreja. Enfim, essas histórias até folclóricas, mas vê a importância, a dinâmica, né,
E como esse padre, ele era atuante, ele era muito querido, né? Ele ficou até 1911. E, pois bem, voltando à história, ele tentou vir até Matão para tirar a satisfação de Caibar Schutel, porque ele havia se tornado espírita. E no caminho, porque de Araraquara para Matão são 30 quilômetros mais ou menos, ele se acidentou e aquilo que poderia ser uma briga, né, uma discussão, que a cidade estava no alvoroço, esperando o padre vir para tirar satisfação com Caibar Schutel, ele chegou com a mão ferida e Caibar, aquele espírito generoso, né, ligado à saúde, falou, não, vem cá, padre, vamos consertar essa mão, fez o medicamento, o curativo, e aí eles começaram a conversar, mas enfim, apesar das divergências das ideias, o padre acabou respeitando que tinha perdido o seu pupilo, né, o seu Caibar Schutel, para o espiritismo, que agora ele estava divulgando, e o jornal ele foi crescendo com muitas dificuldades, né, mas ganhou a amizade desse padre italiano, que antes de terminar, né, o seu trabalho na cidade de Araraquara, como vigário, ele entregou a Caibar uma Bíblia, que até hoje existe lá no Memorial Caibar Schutel, que certamente Caibar Schutel tirou desse grande livro, né, o Parábolas e Ensinos de Jesus, Vide Atos dos Apóstolos, muito interessante essa amizade. Teve um outro padre, um padre belga, padre João Batista Van S, não temos a foto ainda, mas também um padre que trouxe muitas dificuldades, existem muitas histórias, gente, para a gente assim conversar algumas horas sobre as dificuldades que Caibar teve, mas ele não deixava barato, não deixava quieto, não. Ele ia, às vezes, próximo à igreja, quando estava tendo a missa, para ele ouvir o que o padre estava falando contra o espiritismo, para ele já ter uma pauta para preparar a resposta no jornal Clarim, que ia sair tudo que o padre tinha falado ao contrário. Mas não eram só divergências doutrinárias, os padres desaconselhavam os fiéis a comprarem na farmácia de Caibar Schutel, que lhe trazia muitos problemas, porque era o seu meio de subsistência. Falavam para os fiéis não passarem na calçada do centro espírita, porque o diabo poderia incomodar a pessoa, né, assustava. Então, essas coisas traziam problemas muito sérios, né, numa cidade pequena, mas Caibar Schutel não titubeou, não parou. Ele teve a ajuda de muitos companheiros de valor. Essas pessoas que eu estou mostrando, essas imagens, são apenas alguns que eu estou destacando aqui, mas existem outros valorosos trabalhadores que mereceriam uma palestra, cada um deles. A gente precisa recordar, lembrar dessas pessoas que iniciaram o caminho. Se nós temos hoje um movimento espírita grandioso, com muitas pessoas seguindo, é porque lá no passado tiveram esses seres como Caibar Schutel e outros personagens que deram suas vidas, que se engrandeceram o espiritismo aqui no Brasil e que continuam sendo bons exemplos para nós. É interessante a gente destacar que em 1911, Caibar Schutel escreveu o seu primeiro livro. Foi um livro baseado em polêmica religiosa. Naquela época, as polêmicas, vamos dizer, tinham uma razão de ser, era até meio moda, né, nos jornais haver essas polêmicas, como a gente sempre comenta nas lives, atualmente a gente entra na rede social e já se expressa na hora, a pessoa curte ou não e já responde na hora. Naquela época não tinha nada, era jornal, era papel só, então o jornal aparecia com uma matéria, quem queria fazer algo para contrariar, escrevia e era publicado na semana seguinte. Então, esse livro, O Espiritismo e o Protestantismo, é um livro que tem perguntas, tem matéria pós matéria, né, uma respondendo a outra, sobre polêmicas. É muito interessante, é muito vibrante, com o professor Faustino, que ele era chamado de doutor bota-mão, porque antes de ser protestante, ele tinha capacidade de cura muito grande, teve muitos problemas relacionados a seu magnetismo de cura, foi para muitas cidades do Brasil, teve muitos problemas,
e aí ele acabou mudando para o protestantismo. Uma história bastante interessante. Mas esse foi o primeiro livro de Caibar, em 1911. Em 1913, nós temos uma foto muito interessante, que é de Caibar Schutel, aqui no centro, onde a gente está destacando, com os seus companheiros, que também depois foram diretores do Clarim. Eles estão aqui nesse momento com jornais, né, exemplares do jornal Clarim, para serem distribuídos nos cemitérios. Era um dia assim, de preferência de Caibar Schutel levar com seus companheiros o jornal Clarim para aqueles que queriam chorar a perda dos seus entes queridos, recebiam um exemplar do jornal Clarim para receber uma outra proposta, né, para entender que aquele corpo que estava ali morreu, mas a pessoa continua vivendo, né, explicando sobre a reencarnação, sobre a imortalidade, mostrando outro paradigma, né. Então, os dias de finados era um dia assim que o jornal Clarim era produzido assim aos milhares, né, quase que quintuplicava a produção para que fosse distribuído em vários cemitérios, várias cidades do Brasil, onde já era conhecido. Como falei, Caibar Schutel iniciou uma farmácia, a primeira farmácia aqui em Matão. Temos uma imagem da farmácia em 1920 e também, agora, mais recentemente, né, a farmácia ainda existe, não são donos relacionados ao Clarim, são outros proprietários, mas a gente tem esse registro histórico, né, essa farmácia na cidade de Matão. Aí temos uma foto de Caibar Schutel ao centro, e seus companheiros também à sua volta. Caibar Schutel, a gente sempre precisa lembrar que ele trabalhava na farmácia, mas também ele se dedicava aos trabalhadores, aqueles que não podiam pagar medicamentos, ele dava os medicamentos, ele ia até as fazendas para tratar as pessoas, levava palavra amiga, aplicava passes. Nessa outra imagem, nós vemos Caibar Schutel visitando um presídio, aí ele está sentadinho, ele ia levar também a palavra amiga, promovia eventos, levava doces, enfim, e tinha até a moral de tirar, às vezes, o preso da cadeia para ir tomar passe no centro. Veja só como ele tinha moral na cidade já, né? Então, ele amava essas pessoas que estavam na detenção também. Então, ele levava o seu apoio, dando o seu exemplo de amor e de caridade. Outro exemplo importante que nós temos que mencionar é a divulgação por intermédio dos trens. A estação de Matão, os trens que passavam por Matão, que ainda tinha trem de passageiro, que já há muito tempo não tem, foram auxiliares na divulgação do Espiritismo, que também o jornal era produzido em grande quantidade, eram levados até as estações, entregues gratuitamente às pessoas, e tem esse registro muito interessante dos trens e da forma como eles utilizavam para divulgar o Espiritismo. Mas Caibar Schutel não era somente aquele farmacêutico, aquela pessoa já tão humanizada, ligada à saúde e à divulgação do Espiritismo, da imortalidade da alma. Ele ajudava também os pobres, né? Ele ajudou a criar, a fundar o Hospital de Matão, que existe até hoje, e no terreno de sua casa, onde nós estamos vendo essa imagem, onde tem essa seta vermelha, Caibar Schutel construiu uns barracos onde ele acolhia pobres, acolhia doentes, ele medicava, dava alimento, e teve gente que morou muitos anos no quintal de sua casa. Então, todo esse bloco, né, era propriedade de Caibar, e ele dividia a sua propriedade, o terreno de sua casa, para servir a pobreza de Matão. Aqui algumas fotos relacionadas aos encontros mediúnicos, que Caibar Schutel adquiriu uma máquina fotográfica para poder ter uma possibilidade de ter fotos, né? Fotos com aparições, com materializações, e bastante interessante esses registros das reuniões mediúnicas. Em 1925, com a ajuda principalmente de Luiz Carlos Oliveira Borges,
ele funda a Revista Internacional de Espiritismo, porque ele já nesse período, né, Clarim já tinha 15 anos, ele tinha contato com espíritas do mundo inteiro. Aqui apenas alguns exemplos, né, o próprio Leon Denis, muito conhecido, mas Charles Richer, espiritualista, Alfred Russel Wallace, Arthur Conan Doyle, Ernesto Bozano, estudiosos ligados à espiritualidade, aos fenômenos, cientistas consagrados que mandavam textos, né, ou mandavam as suas matérias em periódicos que vinham do exterior, eram traduzidos e se transformavam na RIE, né, na Revista Internacional de Espiritismo. Essa imagem de Luiz Carlos Oliveira Borges, que nós encontramos as informações sobre seus pais, né, ele era filho do 2º Barão de Dourado, da cidade próxima de São Carlos, né, então tinha uma pessoa de muitas posses, e que veio ajudar Caibar Schutel a publicar a Revista Internacional de Espiritismo, que iniciou em fevereiro de 1925. Então, como a gente pode ver, ele publicava, né, fotos com aparições, histórias muito interessantes, com enfoque na ciência espírita. Então, os 2 periódicos se fortaleceram e ganharam o Brasil, o mundo, inclusive, porque foi até representado em congressos, em Paris, em 1925, em outros lugares, né, para a gente ver a importância desse veículo de informação no início do século. Em 1928, Caibar Schutel constrói o Centro Espírita que existe até hoje, né, ele mudou de lugar, ele fazia reuniões numa salinha, até ele conseguir construir esse centro, que existe até hoje, o Centro Espírita O Clarim, né, aqui é uma montagem, né, que tinha a oficina do jornal, ficava bem do lado, né. No 1928, ele também lançou um best-seller, vamos dizer, né, o livro mais procurado, mais vendido até hoje, lá da editora Clarim, que é o Parábolas e Ensinos de Jesus, com as explicações sobre as parábolas, né, com a interpretação de Caibar Schutel, muito bem feita pelo nosso querido Caibar. Aqui um registro para a gente mostrar que Caibar era amante dos animais. Ele tinha o seu cavalo, que chamava Cabrito, tem algumas histórias interessantes relacionadas ao Cabrito, e aqui o gatinho dele, Nhonhô, que comia com ele na mesa, e aqui é uma foto que saiu do gatinho, que ele publicou numa das RIES, numa da Revista Internacional de Espiritismo. Tinha um verdadeiro amor pelos animais, tem o seu cão também, o Rolf, né, que gostava de passear com ele, enfim, era um verdadeiro amante dos animais. Aí nós já vamos passando para 1936, que o nosso tempo está acabando, temos muita história para contar, mas um outro dia a gente pode aprofundar. Mas é importante a gente dizer que em 1936, Caibar Schutel ele publica na RIE de dezembro de 1936 um comentário que eu achava interessante, acho interessante a gente destacar. Caibar diz o seguinte: a imprensa carioca se distingue dos outros estados, principalmente da de São Paulo, pelo seu liberalismo. Quase todos os jornais do Rio mantêm uma seção espírita, e parece que os padres no Rio não conseguiram dominar a imprensa. Então, ele diz que, assim, lá no Rio de Janeiro, tinha sempre matérias, colunas relacionadas ao espiritismo, e ele teve muita alegria de constatar isso para ver que o espiritismo estava realmente avançando, né, seguindo o caminho dos seus periódicos. No mesmo ano de 1936, Caibar Schutel inicia a divulgação do espiritismo pelo rádio. Ele não foi o primeiro divulgador do espiritismo pelo rádio, mas foi um dos primeiros, incentivados pelos companheiros do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, e que onde tudo acontecia por primeiro. Então, com incentivo dos companheiros do Rio de Janeiro, ele conseguiu fazer 15 conferências pelo rádio. Essas conferências eram escritas, lógico, para ele poder, né, irradiar, e elas se tornaram um livro. Quem quiser conhecer, vai conseguir ver o que Caibar disse nos rádios aqui dessa região, de agosto de 1936
até maio de 1937. Essa, já chegando ao final da nossa exposição, mostra o nosso Caibar Schutel já chegando aos seus 70 anos, no final de 1937, ele estava no cemitério de Matão, até no início de 1938, Caibar Schutel, com problemas de angina, problemas do coração, ele vem a desencarnar no dia 30 de janeiro de 1938, e um dado que a gente sempre gosta de comentar é que Caibar Schutel, ele encomendou o seu epitáfio, né? O texto que está na sua lápide no cemitério, quando ele estava sendo velado na sua residência, ele dá comunicação através de um companheiro, um médium Urbano de Assis Xavier, um grande médium amigo de Caibar. Então ele se comunica, né? E ele chama os seus companheiros, aqueles que iriam sucedê-lo, a dona Antoninha, o seu João Leão Pita, a dona Zélia, vários companheiros, faz uma preleção rápida, deixa algumas palavras motivadoras, mas dá um alerta para que não tratassem, né, de fazer o que eles estavam planejando, né, de fazer um túmulo. Durante o velório estavam falando que como ia ser o túmulo. Eles falaram: eu quero um túmulo muito simples, como vocês estão vendo aí na imagem, né, que é praticamente um retângulo de alvenaria, mas se puderem colocar o texto que eu vou ditar, né, então eles pegaram um lápis e ditaram esse texto que é muito conhecido e que expressa as ideias de Caibar, quando ele diz: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Essa palavra, essa pequena frase, né, ela é tão forte, né, tão significativa, né, dizendo que ele vive e viverá porque ele é imortal. Por isso o nome do meu livro, O Imortal Caibar Schutel, né, é o personagem que não morre no final, ele continua vivendo, ele continua vivendo e trazendo o seu incentivo aos novos grupos espíritas, aqueles que estão ligados à divulgação do bem, acima de tudo, na divulgação do espiritismo, do qual foi um grande seguidor de Allan Kardec, e também, acima de tudo, um grande seguidor de Jesus. Portanto, esse nosso amigo Caibar Schutel precisa ser lembrado. A gente tem muita alegria de poder contar, mesmo que rapidamente, com toda a nossa imperfeição, trazer alguns flashes da vida desse grande homem que trouxe tanta capacidade para o que nós temos hoje no nosso movimento espírita. E ele é imortal, porque, como disse, ele continua ainda dando comunicações, e sendo nome de centro espírita, né? Existem vários nomes de centro espírita, né? Ele é patrono de vários grupos. Portanto, é sempre bom a gente ter ao nosso lado, perto da gente, a figura desses seres iluminados que vêm trazer o conhecimento espírita para perto de nós. Então, eu vou deixando o meu agradecimento, esperando que vocês possam ter entendido as nossas palavras, que foram com muito carinho e de coração mesmo, gente. Então, muito obrigado. A Isabela já chegando, e fica também o meu agradecimento para a Isabela. Muito obrigada pela palestra, Davi. O pessoal gostou muito, foi muito bom a gente conhecer um pouco mais sobre esse espírito tão resignado, né, que trabalhou no bem e continua trabalhando, como diz na lápide dele, né, ele ainda vive, porque a morte não existe, né, Davi? Sim, sim. Então a gente quer agradecer imensamente. Quando quiser voltar, aqui as portas estão sempre abertas. Muito obrigado. E agradecemos também todos os nossos amigos que estiveram com a gente hoje assistindo essa palestra. E uma boa noite, uma boa semana a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare para mais essa semana. Um grande abraço a todos. Obrigada, Davi. Muito obrigado, boa noite.